Dia 24 de maio. Capítulos de hoje: 2 Timóteo 1 e 2, 1 Reis 14. 2 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. 2 Timóteo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar os outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas
conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim a alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 1 Reis 14. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: Ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Ele já estava velho e não podia enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: A esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse: Entre, esposa de Jeroboão, porque finge ser outra pessoa. Tenho más notícias para você. Leve a seu marido Jeroboão esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o exaltei dentre o povo e fiz de você líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais do que todos os que vieram antes, fez para si outros deuses e me enfureceu com os seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso trarei desgraça sobre a sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão: Volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro da sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de água agita as canas de junco. Arrancará os israelitas dessa boa terra que deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Aserá.
Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar contra ele. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tirza, e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu, se reuniu a seus antepassados. Seu filho Nadab foi seu sucessor. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que o de seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Aserá em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias foi seu sucessor.